time que estava no último. Né? O Chile não estava nem classificado. Eles estavam assustados. Esperava mais. O Chile está em último lugar, né? O Chile jogar daquele jeito. Tá faltando técnica, tá faltando garra, tá faltando um técnico, tá faltando jogadores com garra. Se for pra chegar lá do jeito que tá, é melhor sair logo agora do que chegar lá e perder. A seleção brasileira não tá... Pra mim não tá essa grande coisa e seria até interessante que ficasse fora da Copa. Ah, e outro cara bom do Grêmio, o que jogou no Palmeiras, o Zinho. Pô, esse tá comendo a bola, meu. Zinho, Romário fora da seleção. O Romário fez 3 gols na última vez, você viu? Falou. Aí, campeão. Obrigado. Falou. Tchau, tchau. Só apertar aqui o parafuso. Aí, valeu. Então vamos esperar aqui na próxima ali. Vamos lá. Tchau, tchau. Amigo assinante, boa noite, tudo bem? Estamos de volta com mais uma mesa redonda ao avesso da ESPN Brasil, ao avesso e ao vivo. Depois dos jogos do Brasil contra o Paraguai e a Argentina, hoje é a vez de discutirmos Brasil e Chile, disputado no último domingo em Curitiba. José Trajano, Milton Leite, o Cláudio Karsug, o time de especialistas que você normalmente vê aqui às segundas e sextas-feiras, mais uma vez abre espaço para uma outra equipe de comentaristas ainda desconhecida do grande público. Ainda! Aqui do meu lado, hoje nós temos o Rafael Lee, que é comerciante, e a Rosa de Araújo, que é bancária. E aqui à minha direita, à esquerda do seu aparelho, temos o Venceslau Stancos, que é engenheiro, e o Sérgio Silvano Cassari Júnior, que é dogueiro. Daqui a pouco vão estar fazendo seus comentários aí sobre essa partida do Brasil, sobre até a campanha do Brasil toda nas eliminatórias. Essa é a turma que vai fazer a primeira parte dessa mesa redonda ao avesso da ESPN Brasil, ao vivo para você. No segundo bloco, outros convidados da ESPN Brasil vão analisar e debater esse jogo entre Brasil e Chile. E você pode e deve participar também. Você pode mandar sua mensagem por fax, 0 operadora 11 3677-7791 ou manda um e-mail para espn-br@espn.com.br. Traga a sua colaboração aqui para a nossa discussão. Nós começamos a nossa mesa redonda ao avesso revendo a vitória brasileira sobre o Chile, domingo no estádio Couto Pereira, em Curitiba. O primeiro bom momento é do Chile. Cancino cruza e na hora H, Valenzuela é travado por Lúcio. O Brasil responde nesta cobrança de falta de Roberto Carlos, defendida por Toro. Logo depois, Rivaldo arrisca de longe, assusta o goleiro chileno. Nesta boa trama do ataque, Edilson conclui por cima do gol. Rivaldo quase marca na cobrança de falta. Toro vai bem na bola e manda para escanteio. No intervalo, Denilson entra no lugar de Marcelinho Paraíba. Aos 7 minutos, Marcos bate tiro de meta. Rivaldo disputa no meio e a bola sobra para Edilson. O Capetinha dá um corte no zagueiro Vargas e toca na saída do goleiro. 1-0 Brasil. Aos 18, Cafu cruza e Rivaldo completa para o gol. 2-0 Brasil. Pouco depois, Cafu cruza de novo e Cancino ajeita com a mão. Mas o árbitro argentino, Horácio Elizondo, não marca o pênalti. Placar final, Brasil 2, Chile 0. O jogo foi razoável. Nós não podemos também achar que porque ganhamos o jogo aqui de 2-0, estamos de uma forma exuberante ou bem melhor. Eu estou muito contente, não com o resultado, mas com aquilo que a gente vem observando. Mais uma vez a gente viu que alguns jogadores, se preciso, dão sangue. Para mim, o Vampeta e o Emerson fizeram o papel muito bem. O Juan foi muito bem, muito bem. Não é por nada que o pessoal lá de fora na Europa está de olho nos nossos zagueiros. O Edmilson, uma excelente estreia. Lúcio também. O Denilson continua sendo um dos jogadores que eu tenho uma preferência, embora nós tenhamos no Brasil outros jogadores de boa qualidade que jogam na posição do Denilson e até poderiam ser chamados. Não tenho problema nenhum com o Romário. Apenas na Copa América não foi somente o Romário que não foi, foram
5 ou 6 jogadores que não foram por uma ou outra situação envolvendo lesão, isso e aquilo. O Romário vai fazer o trabalho dele pelo Vasco como está fazendo, e a minha situação é de saber se é interessante ou não a convocação para um próximo jogo, para o jogo com a Bolívia, para o jogo com a Venezuela. Eu vou observar. Eu já disse a vocês que o meu primeiro objetivo, a primeira meta, o primeiro contato, tudo aquilo que eu combinei com o presidente, Ricardo Teixeira, era de classificar o Brasil. Nós ainda não nos classificamos. Depois de classificado o Brasil, o presidente tem total autonomia para fazer o que quiser em termos de mudança ou em termos de observação de um trabalho que a gente está fazendo. Romário, Denilson, Edmilson, Filipão fica mesmo? Filipão vai embora? Temos muitas coisas para discutir aqui com os comentaristas dessa mesa redonda ao avesso de hoje. Queria começar pelo Rafael Lee, que é comerciante. Rafael, qual que é a origem desse sobrenome? Chinesa. Caso o Brasil vá mesmo para a Copa, Brasil e China, você torce para quem? Brasil. Mas você estava ansioso pela ida da China à Copa? Não, porque eu não acompanho, né? Uhum. Acompanho aqui no Brasil mesmo. Mas ficou feliz com a notícia? Sim, sim. Tem um bom técnico lá. Você acha que podia trabalhar por essas bandas também? Difícil. O recordista? Difícil. Difícil porque tem ginga diferente aqui, tem uma cultura diferente e não daria certo. Uhum. E qual que é a tua avaliação, então, da seleção brasileira? Boa até o momento, dentro das possibilidades, porque eu acho que mesmo se colocassem outros técnicos, mesmo estrangeiros, não faria nenhuma mágica para melhorar a nossa situação. O problema não está no técnico, né? São velhos problemas já conhecidos, até abordados pelos outros comentaristas já. Mas pode falar. Pode? Então vamos lá. Então vamos lá. Calendário, dirigentes, péssima organização, culpa dificilmente seria um dos jogadores. O pessoal fala muito do Roberto Carlos, que é mercenário, mas ontem ele colocou o pé numa bola que se arriscou. Ontem não, ontem, domingo, domingos, de se lesionar a ponto de ficar fora do clube, que é Real Madrid. Então, ele deu uma mostra típica de que ele estava dando sangue, né? Muitos não acreditam, não, ele é mercenário. Mas quem faria o diferente, talvez, né? Passo a bola aqui para a ponta direita, a minha direita, Venceslau Stancos, que é engenheiro. Venceslau, como que você acompanhou esse jogo Brasil e Chile? Como que você costuma assistir os jogos da seleção? Sozinho, com os amigos? Eu assisto com os amigos, às vezes com os amigos, às vezes com a família. Esse jogo aí eu assisti com a minha família. E eu achei que tiveram 2 lances aí que definiram esse jogo aí contra o Chile. Foi o gol que o Brasil não tomou logo no começo, que se tomasse aquele gol eu acho que a coisa ia ficar mais complicada. E o lance do primeiro gol do Brasil, que eu acho que mudou também um pouco a história do jogo, e que assim, caracteriza bem o que eu acho da seleção, que falta saída de bola. Eu acho que tem um buraco da zaga para o ataque, que está insistindo em jogar com três zagueiros. Eu acho que não é muito a característica dos zagueiros brasileiros. Então, eu acho que falta saída. Eu acho que o lance do primeiro gol foi bem característico disso, que foi um chutão do Marcos, que deu certo, para pegar o Edilson lá na frente e fazer o gol. Mas eu acho que dentro do estilo Felipão, eu como palmeirense já sofri muito com o estilo Felipão, ele trabalha muito com os objetivos, ele está chegando lá. O que ele se propôs, eu acho que ele está fazendo, de classificar a seleção. Eu acho que um pouco mais aliviado, acho que nós vamos chegar lá na Copa. Agora, depois da eliminatória, é outra história. Você chegou a acreditar que o Brasil talvez não fosse. Ainda não está classificado, né? O Uruguai ainda tem chances de ultrapassar o Brasil. Eu acho difícil não classificar agora, mas eu achei que corria o risco de não classificar. Uhum. A Rosa de Araújo é bancária. E você, Rosa, como é que você acompanha o futebol? Você vai a estádios? Vou, às vezes, quando o meu time joga assim, com um time que não seja daqui. Seja do interior, seja uma torcida menor do outro lado, aí eu vou. Uhum. E jogo da seleção, você já assistiu no estádio? Não, ainda não. Como que você acompanhou esse último jogo? Eu assisti com meu cunhado. No primeiro tempo, Deus o livre, foi sofrido pra caramba. Agora, no segundo tempo, eu acho que o problema ali está realmente os 3 zagueiros. Mas eu não sei se eu não concordo com o Filipão, porque se ele não colocar 3 zagueiros e tomar um gol logo de cara, aí na situação que está a cabeça dos jogadores, aquilo ali vai virar um horror. Eles vão entrar em pânico. Então, eu não sei se eu não colocaria também os 3 zagueiros, não.
Mas o meio de campo é que eu acho que ele está colocando errado. Qual seria a mudança que você faria na seleção? Aproveita que ele pode estar ouvindo, Roger. Eu acho que ele não deveria deixar o Alex de fora. Porque ali junto com o Romário, com o Rivaldo, quer dizer, o Elber tá errando muito passo. O Emerson está errando muito passo. E o Alex, todos falam que ele dorme em campo, mas quando ele joga, ele joga. Ele não costuma errar passe assim, não. Sem contar que aquelas enfiadas de bola pro atacante, dá gosto a gente ver. Então, ó, já tô guardando, cada um que fala, os outros suspiram, se mexem na cadeira, a gente já vai, vão guardando aí seus argumentos, porque ainda falta a gente ouvir a avaliação do Sérgio Silvano, que é dogueiro. Onde você trabalha, Sérgio? Na PUC. Mas você tem um carrinho, tem uma barraca? Tem um trailer no Monte Alegre. Há 13 anos eu faço hot dog lá e acompanho futebol também bastante lá. É um ponto de discussão sobre vários jogos de campeonato, seleção brasileira. Então, temos nossa mesa redonda lá também. E quais nosso foram, dog redondo. Quais foram os comentários predominantes em relação ao último jogo do Brasil? O que acontece é o seguinte, o futebol brasileiro mudou muito, completamente, né? Os saudosistas ainda querem aquelas jogadas individuais, de dribladores, até como no jogo passado o Denilson entrou, disseram que o Denilson botou fogo no jogo e tal. Eu vi nada, eu não vi ele botar fogo, coisa nenhuma, em jogo nenhum. Ele entrou, fez firula, pisou na bola, quis fazer graça. Eu acho que botar fogo no jogo é isso. Ele parecia um Garrincha sem saber onde era o gol. Então, é o tipo da coisa que a gente tem que fazer um trabalho, como é discutido lá, né? Estou falando da discussão de lá do trailer, né? Tem que fazer um trabalho de base, individualizar um pouco mais, trabalhar mais o jogador a ponto de ele aprender fundamento, a molecada, a garotada. Essas escolinhas vagabundas que tem aí com preço alto, só para burguesinho jogar, está errado. Tem que colocar mais várzea. Várzea é o grande negócio. Várzea, não é pagar para jogar bola, sabe? Então eu acho que a saída do futebol brasileiro é basicamente essa. É molecada jogando descalça e bastante. Não é que pega um jogador falido aí, monta uma escolinha da prefeitura. Coitado, tá o Mandascove, que foi campeão na outra Copa do Mundo, está lá na escolinha da prefeitura com um monte de coitados, sem apoio nem nada. Então é aí o problema. Se não mexer nesse lado, porque é o pobre que joga bola. Então é só o que eu tenho a dizer com relação à seleção lá atrás, né, o que precisa ser feito para ela melhorar. Do que está acontecendo aí é tudo palhaçada, é tudo porcaria. Deixa eu entender uma coisa, Sérgio. Muita gente defende justamente que as escolinhas, o que elas fazem, quando você já bota o garoto muito direcionado, com treinamento desde cedo e tal, o que você destrói justamente o prazer de jogar, e a ginga, e o drible e tal. Então você não é contra o drible, não, você não é contra a ginga. De jeito nenhum. Eu acho que o drible é tudo no jogador. O fundamento vem, vamos dizer assim, até secundário. Você tem que deixar o garoto jogar, deixar ele correr, se matar, trombar. Eu já frequentei escolinha, meu sobrinho até, que técnico dava bronca no garoto porque ele segurava demais a bola. Deixa o moleque segurar a bola. Hoje em dia a gente vive uma época de que o craque que a gente tem é o que a gente menos quer ver jogando, que é a droga. É o único craque que existe no mundo hoje. Não existe craque em lugar nenhum. Você começa de falar que esse é craque, não existe. Acabaram os seus craques. O único craque que tem é esse, essa droga. Então deixa o moleque jogar. O fundamento vem em segundo plano, lógico, mas deixa a coisa correr, entendeu? As escolas de hoje de futebol, que não existiam, nunca existiram. Hoje tem muito mais até apoio para a coisa acontecer. Mas você não acha que o Denilson queira fazer exatamente isso? Que ele esteja justamente tentando trazer o drible? É aí que tá. O que acontece é que não tem um apoio determinado, entendeu? A coisa virou grosseira, a coisa virou metódica. O Filipão mesmo é um cara que sempre trabalhou assim no Palmeiras. E viver de um só não adianta. Mas com relação ao Denilson, o que eu quis dizer é que não adianta esse tipo de firula também, esse tipo de jogada, entendeu? É mais ou menos o ponto. Mas não adianta também só isso. Tem que brincar lá atrás. A coisa lá atrás. O Denilson já é marginalizado, já é viciado. É viciado no jogo dele. Venceslau, queria interferir? Não, eu concordo com o que ele falou, em termos de trabalhar o moleque lá atrás. Mas uma maneira diferente, quer dizer, com fundamento, que ele está falando, eu acho que é fundamento, quer dizer, saber tocar numa bola para não ficar, a gente está vendo uma seleção brasileira, os caras não acertam passe de
10 metros, você vê que o jogador se esconde para sair jogando com a bola, tem insegurança. Quer dizer, eu acho que é esse tipo de fundamento, né? O cara saber fazer um cruzamento, saber passar uma bola, e não tirar a versatilidade, a ginga do jogador brasileiro, mas fazer com que o jogador também saiba usar tudo aquilo e na hora de passar, dar uma finta, mas na hora de saber passar uma bola, conseguir fazer a bola chegar limpa para o outro, não quadrada, como a gente tem vendo, ou o cara se esconder. Agora, só em relação ao Denilson... Vamos lá, vai se lá termina, depois volta aqui. Em relação ao Denilson, acho que ele desequilibrou, acho que ele jogou muita bola. Só uma parte, por favor. Quando eu falei que viciado, é viciado no tipo de drible, que não leva para lugar nenhum. Não, tudo bem. Rafael, Eu acho que o Denilson sempre jogou assim, desde a época de São Paulo. Sempre vai jogar assim, esse é o jeito dele de jogar. É habilidoso, nato. Quase deu um gol feito pro Rivaldo. Faltou, talvez, 10 gramas a mais de força para ele botar a bola dentro. Então, acho que ele jogou muito, mas também concordo com o Venceslau que ele não será certamente o salvador da pátria. Talvez ele sozinho não vai ser suficiente, porque jogo contra Honduras, até recentemente, todos se lembram. Botaram 2, 3 em cima dele, acabou. Ele queria dar os mesmos dribles, acabou, não vai conseguir. Né? Então não adianta depender só do Denilson, não podemos viver só do Denilson. Eu acho que se vivemos dependendo só dele, estamos em maus lençóis. quem seria o seu, ou quem seriam os seus atacantes na seleção? Hoje em dia está difícil. Eu acho que na conjuntura atual, os bons atacantes mesmo também não têm rendido na seleção. Né? Eu acho que para vestir de forma convincente, dar confiança para a nação inteira, hoje atacante não tem. Romário Mas tá digamos velho. que você é o técnico, você é obrigado a escolher 2, 3, 4. Quem seriam os seus? 4 eu escolheria talvez hoje o próprio Edilson, Denilson, Rivaldo para jogar na frente e o França. Qual seria o seu ataque da seleção? Eu acho que eu ficaria com esses 4 aí também. Então, peraí, Edilson, Denilson, Rivaldo e França. E França. Tá. Quer escalar? Não, só convoca depois. Como você colocaria eles em campo? Quem jogaria com quem? O Edilson com o Rivaldo, como jogou o Brasil domingo? Porque depois que entrou o Denilson, ficou o Denilson, Edilson, saiu o Marcelinho Paraíba, que para mim estava fora, não seria convocado nenhuma vez. Não concordo com a convocação dele, é uma das poucas que eu não concordo. Deixaria o Denilson com o Edilson, mas o Denilson acho que tem uma característica de jogar bem, sempre no segundo tempo. É um jogador de condicionamento físico um pouco diferente dos demais. Então ele joga bem no segundo quando o outro time está cansado. Então jogaria assim, com o Denilson, entrando no segundo tempo, fazendo um primeiro tempo com França e Edilson. Você acha que vale a pena o Edilson entrar no intervalo? O Denilson. O Denilson entrar no intervalo. Eu acho que tem que jogar ali para o segundo tempo. Você acha, Rosa, vale a pena convocar o jogador para entrar no intervalo? Olha, eu acho que não. Eu ainda sou de Denilson entrar jogando. Começar jogando. Não o Marcelinho, e sim o Denilson. Eles acham que o Denilson não tem... Eu acho que ele joga no clube dele, ele joga o tempo todo. Por que na seleção ele não poderia jogar? Não, ele não joga. Pode ver que depois que ele entrou... Não, mudou o jogo. Mudou totalmente. Ele não concorda, ele fala que não pôs fogo, mas pôs... Tem barulho só. Mas teve... Isso não pode, talvez, ter o papel de desestabilizar o adversário, pelo menos? Não, que atraiu mais atenção, lógico, né? A zaga do Chile se preocupou um pouco mais com o homem, porque né, ele segurava mais a bola e tal. Mas é pouco, Mas essa preocupação levava com ele 2, 3 zagueiros. Abria espaço simultaneamente para Edilson, para Rivaldo, para outros que vinham de trás. Eu não vi isso não. Eu ouvi falar direto, eu não vi isso não. Para mim os caras marcaram ele de longe mesmo, ele pegou a bola, foi para cima, voltou. Ele ficava no meio de 2, 3. Que essa bola ainda saiu, você quer saber? Não saiu. A bola ainda saiu. Mas a jogada foi boa, né? A jogada foi boa. A jogada Tinha outro lance que pararam ele com falta depois de ter saído de 3. No quarto pararam ele com falta. Aquilo lá, se aquilo não foi um belo lance, eu não sei o que é belo lance. Agora, falando de atacantes, claro, principalmente depois dos jogos dessa semana, voltou a se falar muito em Romário e também em Luizão. Além do Viola, que se ofereceu mais uma vez. Tal. O que você acha do Romário na seleção? Eu acho que passou, né, a fase dele. Do Romário eu acho que já passou a fase. Agora do Luizão acredito. No Luizão acredito. O Romário vai jogar o quê? Mais 2 jogos de eliminatória? Eu acho que para a Copa do Mundo, eu acho que ele já está
é um jogador que pode se quebrar a qualquer momento, por mais que ele treine, a condição física limita. Sabe, é um craque, com a bola para ele dentro da área, o cara matador é o melhor que a gente teve ultimamente, mas eu não acredito que ele esteja em condições de jogar 2002. Mas o Luizão eu boto fé. Eu estava comentando com o pessoal ali, o pessoal foi meio contra, mas o Luizão eu boto fé como centroavante. Mas você não contaria com o Romário para 2002 e nem chamaria para nenhum jogo da eliminatória mais? Pode até chamar para homenagear, para ele fazer mais gol, para ele chegar aos 1000 gols que ele está querendo, o 1000º gol. Mas para 2002 não. Bom, se ele fizer 200 gols, né? Ele chega. Agora a gente merece. Rosa, concorda com isso? Sua opinião sobre Romário e Luizão? Concordo com ele. Romário, acho que para 2002 não dá mais. Mas e para agora? Para agora pode até ser. Como ele despedir, né? Eu acho que deve convocar sim. Como vocês são duros? Agora, Luizão, não. Quantos gols essa Agora, semana? Luizão, agora, nessa eliminatória, eu não concordo com ele, não. Por que não? Porque ele tá vindo de uma contusão, ficou 6 meses. Tudo bem, eu sei dizer, o cara entrou e tá fazendo gol, lógico, em clube. Numa portuguesa. Deixa, pode ver aonde ele estava. Tudo bem, ele se coloca bem, ele se coloca. Você falando uma portuguesa, você está deixando outro jogo de lado. Não. A Rosa é palmeirense. Não foi só numa portuguesa, não. Não, mas não é para se comparar com uma seleção. Poxa, os caras tá ali, entra ali para jogar bola e para ganhar. É uma seleção. Uma seleção é totalmente diferente de clube. Por isso que eu não concordo de convocar Luizão para a eliminatória. Mas na 2002, sim. Luizão não pode ficar de fora. De jeito nenhum. Sérgio? Com relação ao Romário, eu acho que mesmo acabadão, né? Detonado como ele já está, em terra de cego, quem tem um ele é rei. Então tem que levar o cara para deixar lá pelo menos em condição de entrar e tentar resolver. Talvez o único craque no futebol hoje que deixou de ser craque. Sabe? O único na atividade que do passado fez muita coisa e que no final de carreira agora parou de ser craque para ser fazedor de gol, vamos dizer assim, artilheiro. Então, porque ele sempre foi muito habilidoso, fez gols maravilhosos, foi um grande jogador, acho que todo mundo viu isso, né? Até na Europa, como no Brasil. Então, acho que ele perdeu um pouco de força. Mas por que você acha que ele deixou de ser craque? Justamente porque não treina, porque não se cuida, porque é farrista, porque é beberrão, deve fazer um monte de outras coisas, sei lá. Mas acaba perdendo a caixa, né? Não corre, não tem velocidade e perde um pouco de habilidade também. Mas caminho do gol o cara sabe. Então talvez o Ronaldinho não é fenômeno, e não sei de onde que arrumaram o fenômeno. Só foi o Poltergeist, alguma coisa que some. Quer dizer que Ronaldinho pra você carta fora. Não, Ronaldinho é menino bom, boa pessoa, não bate na mãe, não chuta o cachorro, deixa ele em casa, não leva nem a pau. E você, Rafael? Eu acho que o Romário hoje talvez seria convocado por falta de opções que nós temos de atacantes. Agora, Ronaldinho em forma, certamente terá vaga garantida. Estamos esquecendo do Ronaldinho. Temos que torcer pela sua recuperação, acho que como todo brasileiro tem que torcer por ele. Que não Mas você teria convocado ele agora para o jogo do Chile? Agora não. Sabia que ele não ia ter condição de jogar. Acho que convocaram ele com ideias duvidosas, sabe sei lá qual motivo, né? Mas, aliás, falando em Ronaldinho, temos várias pessoas convocadas que hoje, para mim, não seriam convocadas. Faz a sua lista. Talvez hoje, Eduardo Costa, Cris e próprio Ronaldinho agora. Ronaldinho agora não, ainda não é o momento. Aliás, esse foi um argumento de um assinante que mandou um e-mail, acho que para prorrogação no domingo depois do jogo, que ele falava, bom, nessa seleção, ele defendia a convocação do Luizão pelo seguinte, tudo bem, o Luizão estava voltando agora de uma contusão, mas quantos nessa seleção também estavam em situação duvidosa? E por falar num assinante, a gente gosta de ouvir mesmo a voz do torcedor na televisão. Será que depois da vitória brasileira, o torcedor que estava tão descrente do trabalho do Filipão mudou de opinião? Vamos ver. O que você achou do jogo da seleção contra o Chile? Mais uma vez não gostei, não. Eu sou daquele tempo que você amarrava cachorro com linguiça, como diz o Filipão. Naquele tempo, sim, se jogava futebol. Esse futebolzinho daí não me agrada, não. Para ir à Copa e jogar isso, é melhor não ir. A gente já viu hoje a segunda vez que a gente ouve essa teoria de que para ir para a Copa desse jeito é melhor não ir. O que você acha dessa ideia, Rosa? Você acha melhor o Brasil, se for para ficar na primeira fase, não queremos nem passar por lá? Não, de forma alguma, tem que ir lutar. E desde quando o brasileiro abaixa a cabeça e para aí, não vai? Não, tem que ir, tem que lutar.
Quer dizer, mesmo que o Brasil se classifique ali na repescagem contra a Austrália. Não tem problema, ela tem que ir, eles têm que ir. Quem sabe até lá não já acabou essa polêmica toda, essa bagunça de CPI, e os jogadores estão mais com uma cabeça melhor. Agora, e daí, se for lá e ganhar, já teve uma vez, eu não me lembro quando, que o Brasil foi mal pra caramba e foi campeão. 94, acho que foi Nas eliminatórias, por exemplo. Isso, mal pra caramba, e foi lá e foi campeão. E Assim daí? como a Argentina já pegou uma repescagem. Exatamente, foi vice. Na penúltima, não, e na penúltima Copa. Mas acho que, na verdade, o maior problema é que o Brasil também é a primeira vez que está encarando eliminatórias como ela está agora. Né? Que é todos contra todos, joga aqui, joga lá, eliminatórias assim, bem longa mesmo. E a Argentina, que todo mundo fala tanto, já tem um time formado há anos, já encarou uma eliminatória dessa, então tem um time já bem experiente, coisas que os nossos jogadores hoje não têm essa experiência nas próprias eliminatórias, acho que isso também tem feito diferença. Né? Talvez... Eles convocam muito, eles mudam muito. Que tal fazer um time e jogar só com aquele time? Você acha que teria que manter esse time que jogou contra o Chile, por exemplo? Menos o Marcelinho, né? Menos o Marcelinho. Já tem uma mudança aqui. Porque a gente nunca está contente com o time, nem a gente, nem o técnico. Né? Então... Que convoque ele, mas não para ser titular, poxa. Põe um outro de ele, não. Lá muita gente defende a tese de que se o Brasil não for para a Copa, a gente resolve os problemas, a nossa bagunça, né? Como disse o Rafael, o calendário. Você acredita nisso? Que se o Brasil ficasse fora da Copa, a situação do futebol brasileiro mudaria? Não, acredito que não. Eu acho que valeu o susto, mas eu acho que tem que ir. Não adianta ficar sem o futebol, a seleção na Copa não tem jeito. Eu acho que o futebol vai demorar tempo para melhorar, tem todo um trabalho de base, tem que passar essa CPI, tem que passar muita coisa limpa ainda, tem que reestruturar. Vamos ver se com essas ligas aí dos campeonatos a coisa dá uma melhorada, mas não ia resolver não. Eu acho que não ia resolver ficar de fora. E aí estava esquecendo, os 2 Ronaldinhos para 2002, quer dizer, tem muita gente ainda aí que vai dar para voltar para... Eu queria completar as nossas listas aqui. A gente já viu, ele já falou que não convocaria o Eduardo Costa, nem o Cris. Ela não gosta do Marcelinho Paraíba, ou pelo menos não como titular. Nem o Eduardo e nem o... Ele não gosta do Denilson. Quem mais vocês não convocariam desse time que tem sido convocado, ultimamente? Dida. Quem no lugar dele? Rogério Ceni, sem dúvida. Por que você acha que o Filipão insiste no Dida? Eu acho que porque ele não tem personalidade forte como o Rogério Ceni, que poderia estar marcando presença de forma realmente muito forte, e também pela confiança que o Filipão já deposita em Marcos, que é de longas datas, né? Mas eu não me conformo a situação, porque se por acaso o Marcos se contundir durante o jogo, na véspera do jogo, o que o Dida vai fazer? Goleiro que não joga há meses, é um grande goleiro? É. E você é São Paulino também, né? Graças a Deus. Falar isso. Mas acho que indiscutivelmente, em termos técnicos, Rogério Ceni é um dos melhores goleiros. Nós não podemos negar isso. Todos os olhos podem ver. Né? Dida é um bom goleiro? É um excelente goleiro. Mas não joga. Goleiro sem ritmo é uma porcaria. Né? Acho que muitos jogam bola. Eu bato minhas bolinhas. Muito mal, mas eu bato. Eu sei que goleiro sem ritmo não adianta. Você joga em que posição? Jogo no gol. Então o goleiro fora de sintonia é a pior coisa. Ele pode ter muito talento, pode ter muita experiência, pode ser tremendo profissional, mas está sem ritmo de jogo. O que ele vai fazer na seleção sem ritmo de jogo? Quer dizer, já estão convocando... Mal, tá. Mas o Luiz Felipe ele já convocou jogadores com quem ele já entrou em choque várias vezes, né? O Edilson, o Vampeta, que tem uma personalidade forte. Você acha mesmo que é a personalidade do Rogério Ceni que impede que o Filipão convoque? Talvez seja, mas acho que só o Filipão vai poder explicar, porque eu ouço diretamente, ouço muito outros comentaristas dizerem, muitos até também não gostam do Rogério Ceni, mas... Não entende por que da ausência dele. Aliás, ainda bem que ele não foi para a seleção, porque São Paulo teria
tido 4 desfalques nesses últimos 2 clássicos, que foi péssimo. Começou o chororô. Nós jogamos sem o Arce. Nós jogamos, né? Não sei se ele já tinha desculpa, falado. Palmeiras jogou. Mas enfim. Palmeiras jogou sem o Arce e Marcos. Sem o Agora Marcos. você cutucou ele e falou assim, só pode ser São Paulino. Você não convocaria o Ceni, o Rogério Ceni, para a seleção? Olha, é um belo goleiro, mas eu acho que o problema dele é justamente o narigão empinado. Sabe? Eu acho que bate de frente e às vezes até acaba desagregando o grupo, gente assim, entende? Eu acho que ele tem uma personalidade forte, como goleiro, é um excelente goleiro. Bate muito bem forte, mas podia ficar só no gol também, que não tem problema, faz bem aquele papel. Mas então, você levaria o Dida ou você convocaria um outro goleiro para a reserva do Marcos? Não, eu acho que eu levaria o Marcos, na atualidade, nessa disputa agora, o Marcos e o Rogério mesmo, né? Com questão de coerência. E não é que eu não gosto do Denilson, é que o Denilson está sendo lançado errado, na hora errada, e quando ele fica girando lá, que é um maluco, o Zinho é de ceradeira. O Denilson não é. É isso que eu não consigo entender. Olha, você pode participar também dessa nossa discussão, pode dizer quem você não convocaria jamais para a seleção brasileira, quem merecia uma convocação e está sendo injustiçado. Você pode mandar um fax para 0 operadora 11 3677 7791 e um e-mail para espn-br@espn.com.br. Já caiu um fax aqui na minha mão, não deu tempo nem de ler antes, mas deixa eu ver de quem é, o Bruno Cunha. Dá os parabéns aqui pelo nosso programa, muito obrigada. Bruno, pode aproveitar e mandar os seus comentários também. E a Janete Diegues, de São Cristóvão, no Rio de Janeiro, também manda cumprimento aqui pela nossa mesa redonda ao avesso. Suas últimas considerações, Rafael, últimos comentários aí antes da gente encerrar este primeiro tempo. Bom, primeiramente, uma oportunidade muito boa, agradeço as pessoas da produção. E acho que o problema que vocês falaram, o Brasil, se ficasse fora da Copa, não resolveria a nossa situação, né? Eu acho que o problema da impunidade está no Brasil inteiro, não só no futebol, né? O problema de desorganização não está só no futebol. A gente vê no nosso Congresso, é a mesma bagunça que tem na Confederação Brasileira. Às vezes coincide, né? O mundo Então, do futebol por que será? Por que será que parecem iguais? Então, o problema não está... vamos ficar de fora da Copa, então tudo se resolverá. Acho que o problema não é ali, né? Eu acho que é a hora de realmente organizar melhor, reunir as forças, não marcar mais jogos desse jeito como foi recentemente agora, clássicos regionais, todos na semana do jogo da seleção. Uma coisa absurda, na minha opinião. Uma das coisas tem que mudar. Venceslau? Queria agradecer o convite do pessoal da ESPN, agradecer a participação aí, é muito legal, uma experiência diferente. E aí torcer para o Filipão definir logo o time dele, definir e levar esse time para 2002, siga os bons exemplos, né? Como fez o Parreira, que definiu o time 1 ano e meio antes da Copa e fechou com o grupo e levou o time. Acho que o Filipão devia fazer a mesma coisa, está na hora já de nós sabermos quem é a nossa seleção e fechar e tocar. E ainda que defina agora, já não tem 1 ano e meio. E já não tem mais 1 ano e meio, quer dizer, Copa. já... Maio de 2002, estamos lá. Quer dizer, será? Rosa. Eu agradeço o convite, eu gostei, foi uma ótima experiência. Gostei muito de vocês. E eu concordo com ele. E tem que ser aquele time, e é esse e acabou. Não ficar trocando todos os dias. E aquele time com Alex, com o Denilson desde o começo. Isso. Só interrompendo? É. Postergando um pouco o término? É. A gente nem sabe se o Filipão vai para a Copa, né? É capaz de darem rasteira nele. Mas o presidente da CBF disse que vai. Vai sim. Puxa vida, eu não entendo por que tanto ceticismo da sua parte. Muito bem, você fica mais um pouco de alvo aqui. Vamos ver qual a reação dos assinantes. Vamos xingar, né? Contra o Denilson de novo. Acho que é possível. Não digo xingar, mas vamos ver os argumentos aqui. Tá certo. Quem sabe eu tenha mais tempo de me defender ainda e atacar um pouco mais também. Vamos lá. Então a gente encerra aqui o primeiro tempo dessa nossa mesa redonda. Talvez daqui a pouco a gente volta com algumas mudanças aqui na nossa equipe. E você continua convidado para participar com a gente. Até já. Acho que tinha que jogar desse jeito. Se fosse sempre assim, ganhava todo final de semana. Tem time para ganhar ali, é só eles querer. Não compensa assistir mais o jogo do Brasil. Mas você sabe que ganhou, né? É. Tem que mais não compensa. Já perderam muito. Futebol eu nem sabia do jogo. Futebol tava por fora. A seleção brasileira não tá... Pra mim não tá essa grande coisa e seria até interessante que ficasse fora da Copa, né? Tem que melhorar um pouquinho mais, ainda tá muito fraco. Ainda tá muito fraco? Eu acho. E qual foi o melhor momento do jogo?
Ah, eu acho que foi a arrancada do Denilson. Denilson apavorou. Tem 70% de chances do Brasil ir para a Copa, mas se continuar do jeito que está, nós vamos para lá e vamos voltar na primeira fase. Eu acho que não vai, não. A gente pensa em classificação, mas eu acho que é meio difícil, cara. Acho que é meio difícil. Nós estamos aí pertinho de obter a nossa classificação, que é aquilo que nós mais desejamos. Eu não acredito, só vendo mesmo. Só vendo o resultado. No último jogo a gente vai poder saber. Não, eu acho que o Brasil não pode ficar fora de uma Copa, né? Como também tem seleções importantes que vão mal, como a seleção da Alemanha, a seleção da Inglaterra. São grandes seleções que também não podem ficar longe da Copa. Ela vai de qualquer jeito pra Copa, né? Mas tá mal o jogo. Como vai de qualquer jeito se perder depois? Porque foi convidada pra isso. Se ela perder, ela é convidada pra participar da Copa. Estamos de volta com a nossa mesa redonda ao avesso para o segundo tempo da análise de Brasil e Chile. No intervalo do programa, assim como o Filipão fez em Curitiba, nós efetuamos substituições na nossa equipe de comentaristas e o time para esse segundo bloco ficou assim. Aqui, à minha esquerda, à direita da sua televisão, o Sérgio Ishikawa, que é consultor de marketing da TV Cidade, e o doutor Renato Bernardo, que é dentista. E aqui, à minha direita, o Roberto Marques, que é policial militar, lá na ponta. E aqui pelo meio, continuamos com o Sérgio Cassari Júnior, que já espera algumas reações aos seus comentários bombásticos no primeiro bloco. Então, vamos mais uma vez conhecer um pouco a opinião, a análise desses nossos novos comentaristas. Sérgio, representando ali de novo o Oriente, né, nessa ponta. Ishikawa, qual que é a origem do sobrenome? É origem japonesa. E você acompanha a seleção do Japão? Assim, é difícil ter informações aqui do dia a dia, né? Que a gente tem mais, assim, informação de resultados e tal, né? Mas a gente pode ver que, assim, o futebol japonês, ele evoluiu muito depois da última Copa. Eu acho que desde o começo, quando ele começou a importar jogadores de várias partes do mundo, né, teve uma evolução muito grande. Eu acho que hoje o Japão já se encontra assim num nível médio, né, no futebol mundial. Eu acho que tem a melhorar, né? Nos jogos de Brasil e Japão, você fica dividido? Não, com certeza eu vou torcer pro Brasil, né? Na última Copa, eu estava lá no Japão também e assim, na Copa de 94, desculpa, eu estava no Japão lá e pude perceber que o japonês, ele adora o futebol brasileiro, né? Da arte do futebol brasileiro, coisa que está desaparecendo, né? Mas eles gostam muito. E assim, quando jogar Brasil e Japão, com certeza eu vou ficar com o Brasil. Talvez eles fiquem divididos também? Acho que não. Não sei. A tua análise, então, sobre Brasil e Chile no último domingo? Brasil e Chile. Então, o jogo do Brasil, assim, nos últimos jogos, aí estão causando, assim, desinteresse, né? Eu posso falar, assim, que ao vivo eu não assisti o jogo. Eu deixei para gravar o jogo, né, para assistir mais tarde, porque eu fui fazer outra coisa. Eu fui passear no Ibirapuera e, assim, eu vi tanta gente lá que estava desinteressada pelo futebol, não estava nem aí. Muita gente jogando ali nas quadras do Ibirapuera, né? Totalmente desinteressado no horário do jogo do Brasil. É uma coisa impressionante, né? Inimaginável, né? Um tempo atrás. Então, né, eu imaginaria que aquilo estaria tranquilo, deserto. Pelo contrário, tinha muita gente lá, né, praticando seu cooperzinho, jogando... E acho que não foi todo mundo que deixou gravando para ver depois. Então, eu deixei gravando porque eu gosto de futebol e falei, num outro horário eu vou assistir. Quer dizer, não me programei como fazia no passado, não. 4 horas da tarde no domingo tem um jogo do Brasil, vou parar para assistir. Não me programo mais para isso, E né? quando você assistiu, você já sabia o resultado? Já sabia o resultado. E qual foi a impressão? Já sabendo que o Brasil tinha ganhado 2-0, qual que foi a tua impressão do jogo? E assim, a gente ouvia muito, quer dizer, eu estava passeando, via o barulho e tal, foi gol. Mas assim, eu ficava indiferente, né, o que estava acontecendo, né? Mas tinha muita vontade de assistir os detalhes, porque eu gosto de assistir o futebol para ver se aquele resultado mesmo foi um resultado construído, ou não foi sorte, né? Pra saber. E aí você chegou à conclusão? Eu acho que foi um pouquinho de sorte também, viu? Porque o Chile no começo ali, com Salas, ameaçou um pouquinho, né? Teve uma chance, 2 ali, que se tivesse feito o gol, acho que
a nossa seleção ia entrar num desespero. Viu? Também foram praticamente só essas duas Só, chances, só. né? Roberto Marques, que é policial militar, você estava de serviço na hora do jogo? Estava em casa, assistindo o jogo, com a família. E boa noite, pessoal de casa, pessoal da mesa. O esquema que o Felipão está adotando, 3 zagueiros, 2 volantes de contenção, jogo retruncado, jogo burocrático. O Felipão precisou de 45 minutos para perceber que ele não iria ganhar do Chile se ele não fosse ousado. Tomando um gancho contra o jogo da Argentina, o que aconteceu? Fez o golzinho de lateral, conseguiu fazer o gol na base da sorte, segurou 90 minutos, o que aconteceu? Perdeu. Eu sou a favor do jogo avançado. Esquema São Caetano. Exemplo. O pessoal tudo experiente, fez 1, fez 2, fez 3, mantém o esquema de ir pra cima, fazer gol, etc. E eu sou totalmente contra o meu amigo Dogueiro, que é contra, não contra o Denilson, mas a maneira como ele joga. A forma como ele é usado também. Que o Denilson, eu pago o ingresso 3 vezes para ele jogar. É São Paulino, né? Não, corintiano. Tem coisa errada aí. Corintiano. Denilson é unanimidade. No momento, é unanimidade. Agora, o Filipão disse na entrevista coletiva logo depois do jogo que ele não mexeria no time no primeiro tempo. E como se todo mundo concordasse com isso, ele disse, porque senão depois a própria imprensa vem dizer que eu queimei o jogador porque eu tirei no primeiro tempo. Quando você disse que ele levou 45 minutos para perceber tal, você substituiria, mexeria no time no primeiro tempo? Eu convocaria, deixaria ali no meio, Vampeta, que é fundamental, e colocaria com ele o Zinho. O Zinho tá no momento ótimo da carreira. Tá velho, experiente, sem muita velocidade, mas com muita experiência. Ele e o Vampeta faria o deslocamento que o meio de campo precisa para organizar, saindo da defesa para o ataque seria excelente, minha opinião. E à frente deles? Ali seria muito bom. Marques está muito bom. Não é porque é homônimo não, né? Não. Infeliz, o Romário, o pessoal da outra rodada foi contra o Romário, mas o Romário não se pode ignorar um camarada que em três jogos faz 10 gols. Não pode ignorar um cara desse. O homem gol, o cara é matador, ele sabe o caminho das pedras. O Marques não, entendeu? Né? O Marques não. Eu acho que o Marques está numa boa fase, merecia uma chance. Como é que você consegue acompanhar o Marques? Porque essa é uma reclamação até da torcida do Atlético Mineiro, que quem não mora em Minas Gerais, quem não vai ao estádio, tem dificuldade para ver o jogo daquele que agora é o líder do Campeonato Brasileiro. Como é que você sabe que o Marques está bem? Como é que você consegue acompanhar? Primeiro, o Atlético é líder. Alguém está fazendo a função excelente no Atlético para o Atlético ser líder. E tem um ataque muito positivo, né? Então, além de ter outros atacantes que é o Guilherme, ele flui bem, só que aí que tá, ele teria que jogar na posição do Denilson, entendeu? O Felipão teria que achar alguma maneira de organizar a casa, mas fazer um time ofensivo, não retranqueiro. Puta, a população não gosta de jogo feio. Infelizmente, no momento, ele está sendo obrigado a isso. Mas ninguém gosta de... É simples. A dois gols, uma bola. Se a bola estiver no ataque, ela não vai estar na defesa. É simples. Você tem que jogar ofensivamente. Ofensivamente. Depois vocês podem, eu vou fazendo as minhas anotações aqui, vocês podem também ir guardando algumas palavras-chave, se vocês quiserem discutir depois. Agora, estou aqui com o doutor Renato Bernardo, que é dentista. Isso. Doutor Renato ou Renato? Renato, por favor. Então, fale, por favor, sobre as extrações que nós poderemos fazer nessa seleção, os implantes. Eu vejo essas extrações com muita dor, porque eu acho que a gente foi muito mal acostumado, desde o começo do futebol, a todo mundo conhecer os jogadores, ter admiração pelos jogadores, e hoje a gente discute muito mais tática do que habilidade. Então, por exemplo, o Sérgio estava falando que ele saiu com a família para passear e deixou o jogo da seleção, um jogo importante para fazer isso. Eu acompanho o futebol já há bastante tempo
e desde que eu me conheço por gente, e acho que é por isso que eu fui mal acostumado, peguei a seleção de 70, a de 82 principalmente, que me encantou muito, e eu resolvi brincar com as minhas filhas durante o jogo. E no intervalo eu saí, porque eu falei, eu não vou continuar assistindo. Eu vi o videotape, e vi com bastante tristeza, porque hoje em dia nós temos uma carência muito grande de talento. E talento é uma coisa que não se forja. O talento, ele nasce. E o craque talentoso, ele vai sendo lapidado com o tempo. Hoje a gente pode dizer, a gente fala do Romário. Há 10, 12 anos atrás, há 15 anos atrás, teriam 5, 6 substitutos para o Romário. Hoje a gente vê o Rivaldo, por exemplo, que é um craque na Europa, uma apatia tão grande dentro da seleção, ele não parece aquele craque que desponta no Barcelona. Eu não sei se a camisa está pesando, que é um jargão que se usa, mas ela não pesava para Tostão, ela não pesava para Sócrates, não pesava para Zico, independente de terem ganho ou não uma Copa do Mundo. Então eu vejo hoje o futebol brasileiro com uma tristeza, com uma melancolia muito grande. Nós ficamos discutindo a quantidade de zagueiros, coisas que antes a gente nem se preocupava muito com os zagueiros, porque o meio de campo e ataque era suficiente para suprir essas falhas. Agora, é bastante desagradável ver um jogo onde a gente tem que ficar tenso o tempo todo, onde ao invés da gente torcer para ver um bom espetáculo, a gente fica muito, muito nervoso e decepcionado no final da partida, porque não agrada. Quer dizer, às vezes até torce o contrário, né? Eu não diria torcer o contrário, eu volto a falar, eu fico decepcionado. Não, torcer contra nunca. Mas acontece. Mas é o que eu digo, eu fui muito mal acostumado. Eu vi muita jogada bonita, eu vi muito jogador esplêndido e agora tem uma safra muito ruim. Eu acho que o problema não é o Filipão, eu acho que o problema maior não é o esquema que o Brasil está passando. O problema é o que o Brasil está utilizando no jogo. O problema é que a gente não tem jogador de alto nível. A solução não é a várzea, doutor, como eu falei? A solução não é a várzea? Eu acho que é a várzea, eu acho que a solução é a várzea, mas o que aconteceu com o futebol no país, principalmente depois da década de 70, é que nós ficamos só tentando a arte e esquecemos a técnica. E hoje está todo mundo, a parte física, e hoje todo mundo se equivale pela parte física. Você pega a seleção de Honduras, que não tem tradição nenhuma, bate no Brasil, há 20 anos atrás isso seria impensável. Hoje a gente tem medo do Chile. E se bobear, a gente vai ter medo da Venezuela, porque ela ganhou os últimos, se eu não me engano, ela ganhou os últimos 3 jogos. Quer dizer, a realidade hoje é outra. Os talentos sumiram. Hoje um garoto de 20 anos, de 17 anos, ele faz 4, 5 boas partidas, ele é vendido por 30 milhões de dólares, ele não tem mais vontade de jogar. O amor não é mais a camisa, o amor é a conta corrente dele, o que eu acho muito válido. Mas no esporte tem que ter a técnica, tem que ter o suor e tem que ter dedicação. E eu sou a favor que ele receba um bom salário, por isso que ele receba bastante prêmios por isso. Só que, por outro lado, me parece uma acomodação. E hoje a gente não tem mais craque. Mas essa é uma impressão que você tem em relação à seleção brasileira? Ou em relação ao futebol brasileiro em geral, aos clubes? Eu acho que isso é em relação ao futebol brasileiro em geral. Eu acho que falta um pouco mais de dedicação e falta uma coisa no brasileiro e no aspecto de futebol, que é o profissionalismo. Você pega um argentino, ele vai para a Itália, ele fica lá 10 anos. O Viola foi para a Espanha, tinha saudade do feijão. A maioria dos jogadores, eles estão voltando porque eles não são profissionais. E não é amor à camisa. Eles não têm esse lado de profissionalismo. E a hora que vestir a camisa, ele tem que realmente fazer daquela partida a última partida dele. Ele tem que dar sangue. Eu já vi muito isso acontecer e não vejo mais, infelizmente. Roberto, você acha que o que falta é mais o talento, é o profissionalismo, é o amor à farda? Eu acho que tá faltando malícia. Até 82, que era a seleção dos sonhos, tirando a de 70, foi excelente. Quando o Brasil ganhou a Copa a última Copa, que foi tetracampeão, 94. Foi na base do Romário. Na base do futebol arte. Tinha 3 zagueiros grandão, lançava a bola para ele no meio dos 3. Bebeto também, conseguia, ajudou bastante, mas conseguia fazer o gol. Se tivesse um Romário, um Denilson, se arrumasse mais outro atacante habilidoso para colocar ali no ataque, eu também seria a favor do Rivaldo organizar o ataque. Olha, o Rivaldo, foi o que aconteceu contra o Chile no segundo tempo. No ataque, o Rivaldo organizando o ataque, distribuindo as bolas, etc., o Brasil tem grande chance de
de se dar bem. Agora, o Roberto fez uma análise interessante, porque o que se diz da seleção de 94 é que ela era muito organizada, que ela se defendia muito bem. E ele atribui a vitória do Brasil ao talento do Romário, que se enfiava lá no meio dos zagueiros. O que você acha, Sérgio? Você, assim, não se sente, assim, triste com o que aconteceu em 82, por exemplo, que era um futebol arte, bonito, que todo mundo, sabe, estava empolgado e de repente aconteceu aquilo? Infelizmente. Mas você com a seleção de 94, você vibrou, você... Vibrei, até o último momento, vibrei. Mas de 82, eu tinha 7 anos de idade. Eu lembro, era espetáculo. Você assistia, cada jogo do Brasil você assistia, era espetáculo. Zico, Éder, Falcão... são tempos que não voltam mais. Eu acho, Sérgio, que não era só isso, não. Não era só o espetáculo em si, porque a gente já estava numa outra era. Existia também uma preocupação com o físico e assim por diante. Só que eles conseguiram aliar tudo. Eles conseguiram aliar talento, eles conseguiram aliar a técnica e conseguiram aquilo que a gente resgatou de 70, que era o amor ao time e assim por diante. Eles conseguiram conquistar o torcedor também. É o resultado de tudo isso. Hoje em dia você vai a um jogo de futebol, eu quando era pequeno era um jogo de futebol. Eu levei uma vez meu afilhado para esse jogo e eu fico meio receoso de levá-lo, porque ele tem 7, 8 anos, porque você tem agora o extracampo, você tem o futebol, a violência na arquibancada, você tem uma série de coisas que levaram a esse fracasso de sentimentos que a gente acaba tendo em relação à seleção. Agora, de novo, puxando para o outro lado, ele pegou a seleção organizada e puxou o talento. O que sempre se diz do Tele Santana é o quanto ele treinava, o quanto ele aperfeiçoa o fundamento do jogador, aquelas horas de treinamento do Cafu, essas coisas todas. Então, por um lado, organização e talento, por outro, talento e organização. E vamos ver onde é que a gente chega. Bom, e vamos conhecer agora a opinião de um torcedor que também já acompanhou muitas Copas do Mundo. Por favor, o que você achou do jogo Brasil e Chile? Eu achei um jogo de nível técnico baixo, importante, porém, é ganhar. O Brasil ganhou. Bem. Eu queria ter esse poder de síntese. Talvez daqui a algumas décadas eu chegue lá. Tem uma mensagem aqui do Marcos Brito de São Leopoldo, no Rio Grande do Sul. Ele já convocou os 23 para 2002. Sabe que é mais fácil convocar 23 do que escalar 11, né? Mas vamos lá. Goleiros Rogério, Dida e Marcos. Ele escreveu nessa ordem. Zagueiros Juan, Marinho, Edmilson e Lúcio. Vocês vão anotando mentalmente aí para discutir depois. Juan, Marinho, Edmilson e Lúcio. 4 zagueiros, portanto, na lista dele. Volantes Emerson, Vampeta, Roxembar e Tinga. Escala aqui o Tinga como volante. Laterais, Cafu, Maurinho, Roberto Carlos. E só eles 3. Meias, Rivaldo, Denilson Barra Marques. Eu acho que tem 24 aqui na sua lista, tem marmelada. Zinho, Marcelinho Carioca e Marcelinho Paraíba. Atacantes, Romário, Ronaldo e Ronaldinho Gaúcho. Então, só destacar nomes que estão aqui, que não têm estado na seleção. Marinho, zagueiro do Grêmio. Fábio Roxembar, que foi muito execrado até nos últimos tempos, o Tinga também. Maurinho, se não me engano, não foi convocado nenhuma vez, né? Denilson Marques, que já foi lembrado aqui. Marcelinho Carioca. Esses acho que são os nomes que são um pouco diferentes do normal aqui. Queria saber a tua análise, Sérgio, dessa lista. Tem nomes interessantes aí, né? Esse ataque que ele formou aí com... Romário, Ronaldo, Ronaldinho Gaúcho. Ele convocou, ele não escalou. Não escalou. Ele fez essa zaga com o Marinho, que está no Grêmio também, o Marinho é muito fraco. É zaga de chutão, né? Ruim. O Marinho é horroroso. Não esquece o Marinho. Mas talvez os goleiros seja interessante. O Dida em primeiro. Eu acho que o Dida, bem treinadinho, tem condição de ser melhor que o Rogério e Marcos. Eu acho, pela experiência, pela frieza. Eu acho o Marcos muito medroso e o Rogério muito nariz empinado. E o Dida eu acho melhor. O Rogério é muito prepotente. O Dida é o mais experiente, eu acho, o Marcos é medroso. E o Rogério é muito falastrão, muito cheio de tudo, você é tonto, entendeu? Não é assim. O Dida tem um equilíbrio, é o cara que eu acho que seria jogando. Ele é frio. Não é? Jogando acho que seria melhor. O que você acha, Sérgio, desse critério para escolher os goleiros aqui? Eu não queria entrar nos nomes aí, mas sabe o que eu acho que está faltando aí?
você falar com quem que é craque aí, quem que decide, quem comanda, quem é um Dunga aí dentro. Eu acho que está faltando uma liderança na seleção, Galeano. né? Galeano. Então, o que eu sinto é isso, Eu sabe? preciso passar a palavra para o Sérgio. Porque é o seguinte, eu não acredito que o Filipão, quando ele foi chamado para a seleção, juro, eu sou palmeirense, não deu para notar. Não, quase nada. Eu não quero dar bandeira. Quando ele foi chamado, eu falei, Galeano é titular de volante. Por quê? Porque o Filipão tem aquele estilo de jogo truncado, ele se aproveitava no Grêmio de 1 ou 2 jogadores fundamentais e o resto cabeçudo e operário. Cabeçudo de zaga, operário, aquele Arce, por exemplo, que eu sempre falo, se fosse cachorro teria milhões de filhotes, porque ele só cruza. Só cruza, não corre, não dribla, né? Então aquele negócio, eu achei que o Filipão ia fazer um time mais ou menos assim, burocrático, dentro daquilo que ele sempre trabalhou. Não, ele entrou no esquema dos caras, convoca 500 atacantes, 500 meio-campistas, 500 volantes, 500 laterais. Então, o seu meio de campo da seleção, aliás, esse é o seu ou o do Filipão? É o seu. Eu achava, dentro de uma coerência, que seria o Arce na lateral direita, não pode ir. Não pode ir. Então. E o Galeano de volante. Não tem, o resto é resto. O resto é resto. Não, peraí. Galeano, o Galeano não tem como ser líder. Ele não tem como ser líder. No meio de Roberto Carlos, no meio de Cafu, no meio de Rivaldo, que é só... além de ser estrela... O líder é Renato, não tem. O Dunga, você questiona muito a técnica dele, né? O Galeano é mais líder do que vocês imaginam, vocês não sabem. Mas você viu a função que ele teve na Copa, né? Ele ali atrás organizou tudo. E o Romário lá fez a parte dele, né? Chamou a responsabilidade para si e fez. Vocês não é à toa que os dois dividiam o mesmo quarto na concentração. Então, eu queria voltar um pouquinho naquele assunto do bloco anterior, sobre escalar, quem a gente escala na frente ali, né? Eu acho que todos eles estão num nível parecido, né? O que está faltando? Eu acho que está faltando um meio de campo, né? Tem que alimentar o ataque, não adianta deixar o cara lá e o cara esperando para poder decidir. Eu acho que tem que ter um cara de meio de campo ali, que eu não sei, acho que não é o Rivaldo, não sei quem é. Meio esquerda, um cara que possa alimentar o ataque e organizar aquilo. Tem que ter um fora de série, que a gente não tem. Esse é o grande problema. A gente vai ter que se conformar, parafraseando o Zagallo, a gente vai ter que engolir esse pessoal. Não vai aparecer nesses próximos 10 meses, tomara que aconteça, mas não vai aparecer, normalmente, um cara que desequilibre. Quer dizer, toda aquela ginga do Denilson, que ele é criticado, se ela fosse um pouco mais utilizada, ou se tivesse uns dois que conseguissem fazer isso, dava uma desequilibrada. Nós estamos jogando futebol burocrático, nós estamos parecendo inglês e alemão jogando. A Alemanha ganhou 3 títulos, o próprio Karsug, quando ele colocou a opinião dele a respeito do jogo, ele falou, foi bom, o Brasil ganhou um resultado. Parecia um alemão falando. Porque a Alemanha vive do quê? Parecia um alemão falando. Porque a Alemanha vive do quê? Viveu e vive de resultados. Eles vão lá, jogam feio e foram campeões 3 vezes. A Inglaterra foi campeã, em certas circunstâncias, na Inglaterra, aquele jogo aéreo o tempo todo. E nós estamos entrando nessa agora também. A bola para cá, para a esquerda, para a direita. E não tem um cara que seja insinuante. Mas você acha que não tem mesmo? Não tem um jogador... Por que você falou do Denilson? Se tivesse mais alguém que jogasse como o Denilson, o time desequilibraria. Tem, Soninha, mas está faltando um clique, está faltando a liberdade, talvez. Os técnicos... Então o problema é o técnico. Também. Mas sabe por que eu acho que acontece isso? É que você citou anteriormente, né? Os nossos jogadores eles estão saindo muito cedo para fora, entendeu? Então eles estão entrando no esquema europeu, que é aquele negócio certinho, né? Burocrático, cada um fazer o seu, sabe? E a gente está perdendo isso. Aí quando eles são convocados, se destacam nesse futebol lá fora, são convocados para defender o Brasil, funciona desse jeito. Foi por isso que eu falei, só rapidinho, que eu esperava do Filipão um jogo assim, com um lateral específico, sabe, uma coisa assim mais, sem espetáculo nenhum, feio, mas eficaz. Quantos gols de cabeça vocês viram no Brasil fazer agora, nesses últimos jogos? De cabeça. Aquele cruzamento, primeiro pau, segundo pau, que a gente viu Palmeiras fazer um monte de gols assim, importantíssimos, né? Mas na época você gostava no Palmeiras ou você... Mas, pelo amor de Deus, lógico que gostava porque era eficaz. Era eficaz porque pelo menos salvava o time. Bom, deixa eu registrar mais uma escalação aqui do Rogério Gomes dos Reis, que tem 23 anos, é técnico contábil. Ele acha que o Filipão merece respeito porque teve a coragem de assumir o comando da seleção, no momento em que nenhum outro técnico aceitou esse desafio, e escala a seleção dele, inclusive com os reservas. Marcos Cafu, Antônio Carlos, Lúcio, Emerson, Roberto Carlos, Juninho Paulista, Vampeta, França, Rivaldo, Djalminha. Isso eu li aqui de 1 a 11, né? Então, imagino que esse seja o time titular. Rogério Ceni,
Juan, Edmilson, César Sampaio, Pedrinho, Zinho e Marques do Atlético Mineiro. Ele não diz para que time ele torce, mas na verdade isso não vem muito ao caso. Queria agradecer então a presença desses nossos comentaristas que participaram do nosso programa por fax, por e-mail e principalmente da nossa turma aqui, né, que jogou nessa mesa redonda ao avesso com a gente. O Rafael Lee, que é comerciante, a Rosa de Araújo, estava aqui no primeiro tempo, o Sérgio Ishikawa, o Roberto Marques, que é policial militar, o Sérgio Cassari, fã de Galeano, defendendo o Galeano como capitão da seleção brasileira, o Venceslau Stancos e o doutor Renato Bernardo. E vocês já estão aqui convidados para a próxima mesa redonda ao avesso da ESPN Brasil, depois do próximo jogo da seleção brasileira. Muito obrigada.